O perdão. O que é perdoar? Qual é o fundamento de perdoarmos uns aos outros? Será que verdadeiramente você está cumprindo esse dever que o próprio Jesus nos ordenou? Bom, fiquem comigo, pois nesse vídeo nós entenderemos o que a palavra de Deus nos ensina. E antes de começar, amados, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like se esse vídeo for útil a você e também não esqueça de ativar o sininho para serem notificados sobre as novidades. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Igreja, o que significa perdoar? Como podemos compreender o perdão? Olha que a palavra diz em Mateus 5, a partir do verso 23 ao 24. Se, pois, ao trazermos ao altar a nossa oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com os nossos irmãos. Reconhecemos que, à semelhança da cruz, também temos duas linhas do fluir da reconciliação. A vertical, ou seja, do homem com Deus, e a horizontal, que é entre os homens. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. E será que se não perdoarmos, seremos perdoados por Deus? A Bíblia, ela é enfática, ela é verdadeira, ela é direta a respeito disso. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal, ou seja, com os homens, determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. A palavra de Deus, ela é clara quanto ao fato de que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo quem afirmou isso no ensino da oração lá no Pai Nosso. Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora, se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus tem nos dado, igreja, o seu perdão gratuitamente, sem que eu e você merecêssemos. E espera que nós usemos também do mesmo Espírito misericordioso para com quem nos ofende. Se fluirmos com o Pai Celeste no mesmo Espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Contudo, se nos negarmos a perdoar, nós interromperemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida. E a nossa reconciliação vertical, ela é comprometida pela ausência da horizontal. Cristo também nos advertiu com clareza sobre isto em uma de suas parábolas, quando ele fala num contexto que envolvia o perdão. Quando a gente lê Mateus 18, do 23 ao 35, a gente vê uma história, onde um homem devia ao seu rei, ao seu senhor, uma quantia muito grande. E quando esse homem foi cobrado, ali ia ser levado os filhos, a esposa, tudo que ele tinha, para tentar arcar com a despesa, com aquilo que ele devia, e mesmo assim seria pouco. E a gente vê que quando ele suplicou ali ao seu senhor, o Senhor perdoou a dívida dele. Ou seja, eu e você devemos algo que não temos condições de pagar. E mesmo assim Deus se compadeceu de nós e nos perdoou, como essa parábola diz. Só que aquele servo, quando ele saiu da presença ali do seu senhor, e ele viu um conservo seu que devia também a ele, e a palavra diz que ele foi ali, estrangulou, começou a sacudir aquele homem, cobrando ele. E o homem fez a mesma ação que ele tinha feito anterior. Suplicou por misericórdia, disse que iria pagá-lo, mas para ele esperar um tempo, e ele não quis saber. Ele lançou o homem na prisão. As testemunhas que estavam à volta, igreja, avistaram aquilo e foram ali denunciar o que ele estava dizendo, o que ele estava fazendo. E o seu senhor chamou de volta e falou assim: por que você fez isso? Eu perdoei a sua dívida e você não perdoou a dívida do teu comparsa? E naquele mesmo instante aquele homem foi capturado, foi lançado na prisão até que saldasse a sua dívida. A palavra diz, meus amados, o significado dessa ilustração que foi dada por Jesus Cristo, ela é muito forte. Nós temos um rei e dois tipos de devedores. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Deus. O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que o segundo estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um. 10.000 talentos da dívida do primeiro servo era o equivalente a cerca de 200.000 dias de trabalho, ou seja, não tem como pagar. Enquanto que os 100 denários que o outro servo devia ao seu outro senhor, equivalia ali apenas 100 dias de trabalho.
Essa diferença revela a dimensão da dívida que cada um de nós tínhamos para com Deus e que era por ser impagável. Estávamos destinados à prisão e à escravidão eterna. Contudo, sem que fizéssemos por merecer, Deus em sua bondade nos perdoou. Portanto, Ele espera que façamos o mesmo. O cristão que foi perdoado de seus pecados e recusa-se perdoar um irmão, seu conservo no Evangelho, terá seu perdão revogado. Isso é muito sério, igreja. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto da nossa dívida, da nossa ofensa para com Deus, para o nosso Pai Celestial. Deixou de levar em conta, nosso Deus deixou de levar em conta a nossa dívida. E a premissa bíblica aqui é de que se pudermos ser perdoados por Ele, então também devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. Amém? Porque a falta de perdão, ela é uma prisão. Quem não perdoa está preso a uma situação. Nós lemos em Mateus 18:34, indignou-se o seu senhor e entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como uma forma de punição. A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou em figura nesta parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. As suas torturas aplicadas são as mais diversas, ou seja, angústia, depressão, enfermidades, debilidades físicas e por aí diante. Você já viu muita pessoa assim, cabisbaixa? Ó céu, ó vida, ó terra. Está presa sobre uma situação, falta de perdão. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Nós vemos uma frase que é muito conhecida, que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno esperando que quem te magoou venha morrer. Mas na verdade quem está morrendo é você que está alimentando isso. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Por isso sempre nós temos que entender, precisamos perdoar. Já não basta o primeiro sofrimento, porque acrescentar um outro maior, a mágoa. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor, porém eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim ao que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido. Sem perdão não há cura, a doença interior só se complica e a saúde espiritual, emocional e física da pessoa ressentida é seriamente afetada. Em outra porção das Escrituras, onde o contexto dos versículos anteriores é o perdão, vemos o Senhor Jesus nos advertindo do mesmo perigo. Que ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Não sei exatamente como é esta prisão, mas eu sei que Cristo não estava brincando quando falou dela. A falta de perdão me prende e pode prender a vida de mais alguém. Isto é um fato comprovado. Tenho presenciado gente que esteve presa por tantos e tantos anos e ao decidir se perdoar foi imediatamente livre. Isso também pode acontecer com você. Basta você decidir perdoar. Perdão, amados, é uma decisão. Amém? Então, olha só, seguindo o exemplo divino. Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não, nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Efésios 4:32, Paulo diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto bíblico diz que nosso perdão e reconciliação horizontal, que é entre os homens, deve seguir o exemplo da que Deus em Jesus praticou para conosco. Então basta perguntar, fizemos por merecer o perdão de Deus? Negativo. Então nosso ofensor também não precisa fazer por merecer, nós temos que perdoar mesmo assim. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento, igreja. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão flui da benignidade do nosso coração e não por haver ou não benignidade do ofensor.
Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, eu devo procurá-lo para tentar a reconciliação, mesmo se a pessoa não me procurou ou nem mesmo quis falar comigo. Tenho que ter a iniciativa, tenho que tentar. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independentemente de qualquer comportamento. E Ele é o nosso exemplo. Não há limite de vezes por perdoar. Eu tenho que perdoar quantas vezes for preciso. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém. E ele foi surpreendido pela resposta de Jesus, que lhes disse: então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso você lê em Mateus 18, a partir do 21. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim, contra você, por 490 vezes, ainda deve ser perdoado. Na verdade, os comentaristas bíblicos em geral entendem que Jesus não estava se prendendo a números, mas também remover o limite imposto na mente aos discípulos a respeito de perdoar. Fico pensando, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas mais Ele vai nos perdoar? Se devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite de vezes para perdoar. Amém? O diabo é quem leva vantagem na falta de perdão, igreja. Já falamos que há uma prisão espiritual ocasionada por reter o perdão e que os demônios se aproveitam dessa situação. Agora queremos examinar outro texto bíblico que nos mostra nitidamente que a falta de perdão dá vantagem ao diabo. Olha que em 2 Coríntios 2, a partir do verso 10, Paulo diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo revela que se deixarmos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é o Satanás, o adversário de nossas almas. Ele disse ainda que não ignorava as maquinações do malignos. Em outras palavras, ele estava dizendo que justamente por saber como o diabo age na falta do perdão, é que não podia deixar de perdoar. Precisamos entender, amados, que Deus não será engrandecido na falta de perdão, que o ofendido não lucra nada por não perdoar, que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. O único que lucra com isso tudo é o diabo, pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo, em Efésios 4:27, e que ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, em 1 Pedro 5:8, e que devemos resisti-lo para que ele fuja de nós, em Tiago 4:7. Mas quando nos recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos esses princípios, estes mandamentos. E para nós amarmos a Deus, nós temos que cumprir todos os mandamentos. Então, se você ama a Deus, você tem que praticar a cada ato desse. Amém? Conselhos práticos para nós encerrarmos. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que por outro lado não é algo tão fácil de se fazer, eu quero oferecer aqui alguns conselhos práticos que serão de grande valia na sua vida. Primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento, logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas eu libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão não flui espontaneamente, deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e por você e a sua ordem de perdoar. As consequências da falta de perdão também devem ser lembradas para dar mais munição à razão do que à emoção. É preciso fé para perdoar. Certa ocasião, quando Jesus ensinava seus discípulos a perdoarem, foi interrompido por um pedido peculiar. Olha que em Lucas 17, a partir do verso 3, ele diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe.
Então disseram aos apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Naquele instante, os discípulos reconheceram que para praticar este nível de perdão iriam precisar de muita fé. E Jesus parece ter concordado, pois nos versículos seguintes lhe ensinou que a fé é como semente. Quanto mais se exercita, ou seja, planta, mais ela cresce, ou seja, se colhe. É necessário crer que Deus é justo e que Ele não nos pede mais do que aquilo que podemos dar. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer dispensando da sua graça no momento em que tivermos uma atitude de perdão. Muitas vezes o perdão precisa ser renovado. Depois de declarar alguém perdoado, o diabo, que não quer perder o seu domínio, vai tentar renovar a ferida. Em Provérbios 17:9, as Escrituras Sagradas nos orientam, nos falam sobre encobrir a questão ou renová-la. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão cada vez que a dor tentar voltar. Declare novamente o seu perdão, ore e abençoe o ofensor e lute contra a mágoa. É importante ver os ofensores como vítimas também. Isto é algo especial que vejo em Jesus Cristo lá na cruz. Quando a gente lê Lucas 23:34, que diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em vez de olhar para eles como quem merece punição e castigo, ou seja, nós, Jesus enxerga que eles, nós, também éramos vítimas. Aqueles homens estavam com cegueiras, em ignorância espiritual, debaixo de influência maligna, sem nenhum discernimento de quem estavam de fato matando. Eles eram vítimas de todo um sistema que os afastou de Deus e da revelação das Escrituras. E ao reconhecer que eram vítimas, em vez de alimentar dó de si mesmo, como nós faríamos, Jesus teve compaixão deles, e acredito que este é um princípio para o perdão fluir livremente, assim como Jesus o fez, deixando exemplo. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, também o fez. Em Atos 7,60 diz: então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Quando você começa a enxergar as misérias da vida espiritual de seu ofensor, ao menos a quem manifestou no momento de te ferir, e canalizar o amor de Deus por ele, como você também necessita do amor divino ao se enxergar arrependido em busca de perdão, a coisa vai ficar muito mais fácil. Então, igreja, seja responsável, perdoe, não alimente nenhum tipo de sentimento a não ser o amor, para que você agrade a Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe.